Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Supremo autoriza bancos a tomarem imóveis de devedores sem decisão judicial. TV estatal de Israel diz que o país está pronto para negociar a libertação dos reféns. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco, Pix pelo WhatsApp com a Bia é fácil. A TV estatal israelense informou que o país estaria pronto para negociar a libertação dos reféns sequestrados pelo Hamas. Segundo a emissora, a informação foi dada a mediadores no Catar. Israel estaria disposto a oferecer algo em troca ao Hamas caso o grupo libertasse uma grande quantidade de reféns, mas não foi informado o que seria oferecido. O governo israelense já tinha rejeitado propostas que exigiam um acordo para a entrada de combustível em Gaza. Nesta quinta-feira, o número de pessoas que estão em poder dos terroristas foi atualizado para 224. Até o momento, 4 pessoas foram libertadas. Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal autorizou os bancos a tomarem imóveis de devedores mesmo sem autorização judicial. O Alessandro Saturno explica melhor para a gente essa notícia. Oi, Alessandro, boa noite. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, a maioria dos ministros rejeitou o recurso contra a regra que permite a execução de dívidas sem a necessidade de uma ação judicial. Essa medida, Salsi, ela é adotada principalmente nos casos em que o imóvel é usado como garantia do financiamento. O recurso ele chegou ao Supremo Tribunal Federal por causa de uma disputa envolvendo a Caixa Econômica Federal e um consumidor de São Paulo. Prevaleceu o voto do relator do caso, o ministro Luiz Fux. Segundo ele, a norma não fere princípios constitucionais. O ministro ressaltou ainda que esta forma de execução permite maior acesso aos financiamentos e também garante juros menores. Essa decisão, Salsi, dos ministros vale para casos semelhantes em todas as instâncias do Poder Judiciário. Salsi, volto com você. Obrigada pelos detalhes, Alessandro. Boa noite. O ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta novo julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. O placar está em 2-1 pela condenação. O relator, ministro Benedito Gonçalves, seguiu o entendimento do Ministério Público Eleitoral e votou para que o ex-presidente Jair Bolsonaro fique inelegível por 8 anos. Os motivos seriam os crimes de abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha presidencial. Está demonstrado o uso ostensivo da propaganda em televisão e das convenções eleitorais para convocar apoiadores dos investigados para comparecerem às comemorações do bicentenário da independência e que essa ação foi direcionada a induzir a confusão entre atos oficiais e atos eleitorais. O ministro Floriano Marques defendeu a condenação de Bolsonaro e do candidato a vice, general Braga Neto. Já o ministro Raul Araújo rejeitou as acusações e pediu o arquivamento das 2 ações. 4 ministros devem votar na próxima sessão, marcada para terça-feira. A expectativa é que o plenário forme maioria pela condenação de Bolsonaro, com os votos de Carmen Lúcia e do presidente da Corte, Alexandre de Moraes. Bolsonaro já foi condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em outro processo em junho e não pode concorrer a nenhum cargo eletivo por 8 anos. O Ministério das Mulheres lançou a campanha Brasil Sem Misoginia, que tem o objetivo de mobilizar a sociedade para o combate ao ódio, à discriminação e à violência contra a mulher. No JR Entrevista, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, disse que o governo vai construir mais delegacias da mulher em todo o Brasil. A misoginia é o ódio contra as mulheres. E esse ódio, ele é o que faz com que as mulheres estejam morrendo de feminicídio, a questão da violência sexual, o aumento da violência doméstica e familiar, o cárcere privado. Então, nós estamos vendo a violência política de gênero, né, que está colocada. Então, tudo isso faz parte do processo do ódio. Então, quando nós fizermos uma iniciativa, porque ela é uma iniciativa, né, acho que é importante dizer isso, é uma iniciativa para que o Brasil se mobilize, né, que as empresas se mobilizem, que as pessoas individualmente se mobilizem e defendam um Brasil sem misoginia, sem ódio contra as mulheres, sem discriminação, né, sem preconceito.
Quando nós tivermos o vizinho podendo ligar no 180, ligar no 190, sabendo o que ele pode fazer, e ele sabendo que ele não pode se omitir, porque a omissão dele pode significar a vida daquela mulher, aí sim nós vamos, de fato, diminuir ou acabar com a violência contra as mulheres. Nós temos delegacia em menos de 10% dos municípios brasileiros, delegacia especializada. E toda pesquisa, e toda mulher, quando quer fazer a denúncia, ela quer ir na delegacia de mulheres, ela não quer ir na outra delegacia. Então, nós precisamos ampliar o número de serviços. Se você não tem serviços especializados, você não está implementando a Lei Maria da Penha. Então, isso é um grande desafio que está colocado para os governos, para o governo federal, para os governos estaduais e para os governos municipais. Agora a gente fala de economia. O IPCA 15, considerado uma prévia da inflação, desacelerou em outubro. Vamos olhar aqui no nosso telão? O índice foi de 0,21%, abaixo da taxa de setembro, que foi de 0,35%. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 3,96%. O setor de transportes liderou essa variação em outubro, puxado pelo aumento das passagens aéreas. E a Justiça do Rio de Janeiro marcou para esta sexta-feira a primeira audiência sobre a morte do ator Jeff Machado. O Leonardo Ack traz as informações para a gente. Oi, Léo, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, ao total, 18 testemunhas de defesa e acusação serão ouvidas. Entre elas, a mãe do Jeff Machado, a Maria das Dores Machado, e também o irmão do ator, o Diego Machado. Os dois, inclusive, já estão aqui no Rio de Janeiro. O Jeff Machado desapareceu no fim de janeiro. O corpo dele foi encontrado 4 meses depois dentro de um baú em uma casa alugada pelo principal suspeito do crime. Os dois réus são o produtor de TV Bruno Rodrigues e Geander Vinícius da Silva. Segundo as investigações, Bruno prometeu um papel em uma novela para a vítima em troca de R$25 mil. Mas o ator descobriu que estava sendo enganado e foi morto. Agora, a polícia aponta ainda que Geander foi responsável por ajudar a ocultar o corpo. Salsi. Obrigada, Léo. O Exército mantém 17 militares presos no quartel de Barueri por falha na segurança do arsenal de guerra. Não há provas de que eles tenham participação direta no furto de 21 metralhadoras que foram levadas do local. 4 armas ainda estão desaparecidas. Os militares cumprem prisão disciplinar por até 20 dias. Agora a gente vai acompanhar mais uma parte da entrevista com a ministra da Mulher, Cida Gonçalves, em que ela fala sobre a importância das mulheres estarem em todos os setores do poder. Nós precisamos ter uma política pública que dê conta de garantir que as mulheres tenham possibilidade de serem lideranças. E não só dentro dos partidos, só sendo candidatas. Nós precisamos que as mulheres estejam em todos os lugares de poder. Nós precisamos que elas sejam as presidentes das empresas, né? Que elas sejam as grandes diretoras executivas, que elas tenham espaços em todos os lugares. Nos sindicatos, que elas sejam as presidentes, porque elas têm que ser sempre as secretárias, né? Então, assim, essa questão da discussão das mulheres em situação de poder em todos os lugares. As mulheres precisam saber que tem mulheres que falam, que estão em posição de liderança, que estão em condições de enfrentar todo o sistema que está colocado para ajudar a defendê-las. Nós vamos investir em lideranças. Eu tenho dito muito que eu quero fazer, estou conversando com o governo de Mato Grosso do Sul, talvez lá seja o primeiro. Eu penso num centro, ou numa sala, ou num espaço, que seja um espaço de formação das mulheres. Aí você vai formar as mulheres, qualificar elas para o mercado de trabalho ou reciclar elas, porque muitas vezes tem e está há 15 anos fora da profissão. Então, muita coisa mudou nesse período. Então, vamos reciclar, né? E fazer uma outra coisa que é super importante, que é a questão da inclusão digital das mulheres. Muito mais do que empoderar, ela se empodera quando ela souber que ela é uma grande liderança. Então, acho que esse é o desafio que está colocado para o Ministério das Mulheres aí, e para o Brasil, né, na verdade.
A Polícia Federal identificou outros softwares usados por servidores da Agência Brasileira de Inteligência para fazer espionagem ilegal. Fontes na Polícia Federal confirmaram ao jornalismo da Record TV que os suspeitos teriam usado de maneira clandestina recursos que necessitam de autorização judicial. Na semana passada, a polícia encontrou um novo tipo de programa que invade e permite acesso a todo o conteúdo de computadores. A secretária de Saúde de Minas Gerais investiga uma série de infecções em crianças em São João del Rei e cidades vizinhas. Até agora, uma morte foi confirmada por causa de uma bactéria. Outras 2 crianças morreram, mas os casos ainda estão sendo analisados. Daisy não se conforma com a morte da filha. Camila, de 10 anos, começou a sentir os primeiros sintomas na quinta-feira da semana passada. No domingo, foi levada para a UPA. No dia seguinte, morreu com uma infecção generalizada na Santa Casa de São João del Rei. Uma menina saudável, nunca teve uma doença. Uma. Eu não estou acreditando. A causa da morte ainda é investigada pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. A suspeita é de que uma bactéria, conhecida como Streptococcus pyogenes, esteja infectando crianças da região desde a semana passada. A prefeitura comprou cerca de 4.000 testes rápidos e divulgou a liberação de R$1 milhão pelo Ministério da Saúde para melhorar o atendimento pediátrico. A prefeitura informou que aqui na Santa Casa da cidade, 2 crianças estão internadas em observação. Uma de 2 anos de idade e a outra de 7 anos. Já na UPA, algumas crianças foram atendidas, mas nenhuma delas teve necessidade de ficar internada. Segundo especialistas, o contágio pela bactéria geralmente é por vias aéreas ou pelo contato com feridas na pele. A filha de Lucimara, de 3 anos, teve todos os sintomas e não conseguiu vaga para ser internada. Levamos ela para casa e saímos de lá às 6 horas da tarde. Quando foi 1 hora da manhã, ela começou com febre de novo, tudo de novo, vômito de novo. E agora a gente está tratando, mas o coração da gente fica a 1000, né? Por enquanto, as aulas em São João del Rei, Tiradentes, Ritápolis, Conceição da Barra e Santa Cruz de Minas estão suspensas. Ontem, as escolas passaram por uma limpeza reforçada. Até agora, uma morte foi confirmada por conta da bactéria. Uma pesquisa mostrou um aumento no número de crianças que têm acesso à internet. Essa pesquisa também mostrou que a conexão tem acontecido cada vez mais cedo. A diversão dos irmãos João Pedro, de 6 anos, e Bernardo, de 2, é passar horas navegando na internet. Eles assistem desenhos, ouvem música e jogam online. Cada um no seu próprio aparelho. Até o caçula de apenas 2 aninhos já sabe mexer no aparelho sozinho. Foi seu irmão que te ensinou a mexer no iPad? Fui eu mesmo. Você ensinou ele? Sim. O que você ensinou ele? A assistir e jogar. A mãe deles acredita ser importante para o desenvolvimento dos filhos o contato com ferramentas tecnológicas, desde que sob a supervisão dos pais. Eu acho que é, assim, por mais que eu também sou da área da educação, eu vejo que ele acaba também ajudando no desenvolvimento, principalmente na parte da alfabetização. Ele utiliza também para ver as letrinhas que ele aprende, então começar a junção das palavras, o João Pedro está na fase de alfabetização, então o que ele vê, a junção das palavrinhas, para ele é sim um pouco positivo. Um estudo divulgado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil revelou que 25 milhões de crianças e adolescentes entre 9 a 17 anos estão conectados à internet. De acordo com a pesquisa, quase 1/4 dos entrevistados disseram ter começado a se conectar na internet na primeira infância, até os 6 anos de idade. Em 2015, essa faixa era de 11%, numa época em que os primeiros acessos aconteciam mais tarde, geralmente aos 10 anos. A coordenadora da pesquisa destaca a importância da internet se usada com moderação. Usar na participação online possibilidades de benefício e também de estar em contato com riscos. A gente tem que considerar como é que as crianças elas se beneficiam dessa participação e criam resiliência para, ao se depararem com riscos, saberem como lidar e esse risco não incorrer necessariamente em algum dano. E no último trecho da entrevista de Cida Gonçalves ao JR Entrevista, a ministra da Mulher falou da importância das denúncias ao Disque 180.
O 180, ele é um telefone, é um serviço público, gratuito, né? Ele atende 24 horas por dia, atende qualquer lugar do país, né? As meninas que são mulheres que trabalham no 180 estão preparadas, nós capacitamos e preparamos elas para responder todas as informações que forem necessárias para fazer um atendimento qualificado. Então, quais são os atendimentos que o 180 faz? Ele presta informação sobre todas as formas de violência. Violência sexual, violência doméstica, feminicídio, todas as formas, violência política de gênero, né? Agora a questão da lei da igualdade salarial. Então, nós colocamos elas estão preparadas para responder a tudo isso. Nos casos de urgência e emergência, a gente orienta que ligue, que é a hora que está acontecendo, ligue no 190, porque se liga no 180, nós ainda precisamos ligar para o 190 e, nesse caso, 2 minutos pode ser uma vida, né? Então, mas também, se for necessário, saber todos os tipos de orientação, então a informação, a orientação e denúncias. Se você quiser fazer uma denúncia de uma ou outra vizinha, qualquer coisa, é anônimo, você não precisa se identificar. Lembrando que a entrevista completa com a ministra você pode acompanhar no R7. A polícia americana ainda procura pelo suspeito de matar 18 pessoas em 2 estabelecimentos em Lewiston, no estado do Maine. 13 pessoas também ficaram feridas. Uma operação foi realizada em vários endereços que teriam ligação com o suspeito. Em um deles, a polícia chegou a cercar a casa de um familiar do suspeito. Segundo autoridades, o autor do ataque é um reservista do Exército de 40 anos. Ele teria invadido um restaurante, uma pista de boliche e disparado diversas vezes. Das 18 vítimas do tiroteio, 8 foram identificadas até o momento. Agora o esporte. Pela primeira vez desde o começo dos Jogos Pan-Americanos, o Brasil não levou nenhuma medalha de ouro. Em compensação, os nossos atletas estão garantidos em várias finais e alguns até já carimbaram a vaga para as Olimpíadas de Paris no ano que vem. O Bruno Piscinato acompanhou tudo lá de Santiago, no Chile, e ele conta pra gente. Oi, Salsi, boa noite para você. O Brasil encerrou o 6º dia de competições aqui nesse belo ginásio, onde são disputadas as partidas de voleibol. Aqui era a grande chance de ouro do Brasil nesse dia, mas o Brasil encerra pela primeira vez um dia aqui de competições sem uma medalha de ouro. As meninas do Brasil perderam da República Dominicana por 3-0. A boa notícia, em compensação, veio do boxe brasileiro. O Brasil garantiu 12 medalhas no boxe. 3 já estão definidas, são 3 bronzes. E as outras 9 serão disputadas nesta sexta-feira. O Brasil tem 9 chances de ouro, então, no boxe. E mais do que a disputa das medalhas de ouro, o Brasil garantiu 9 vagas olímpicas para Paris. Todos esses pugilistas garantiram sua classificação aqui no PAN de Santiago. Destaque para Beatriz Ferreira, nossa medalhista de prata. Ela se classificou, vai disputar essa final. E temos também um outro medalhista do Brasil, o Abner Teixeira. Ele foi bronze na Olimpíada de Tóquio e vai disputar a final contra um americano. Ele falou sobre essa expectativa para tentar o ouro e também sobre a felicidade de garantir a vaga para Paris. Ele conversou com a nossa equipe. Um ticket nunca significou tanto para mim, é muito especial isso aqui. É um trabalho de 7 anos aí de equipe olímpica, tirando os outros 15 anos de boxe. Então, isso aqui tem um significado muito especial. E este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite, cuide-se. Tchau.